Às vezes, basta um instante de silêncio para percebermos o quanto deixamos de enxergar dentro de nós mesmos. E é curioso como as relações humanas revelam isso com tanta força. A forma como amamos, como reagimos, como falhamos e como tentamos acertar, tudo isso carrega um peso que vai muito além do que conseguimos admitir. Existe um ponto em que a gente percebe que o problema nunca foi falta de amor, mas sim falta de consciência. E é aí que tudo começa. No reconhecimento de que amar é muito mais do que sentir. Amar é entender. Amar é praticar. Amar é construir. Só que essa construção não é feita de grandes gestos, juras eternas ou momentos cinematográficos. Ela nasce em detalhes tão pequenos que, se não prestarmos atenção, passam despercebidos. Mas são justamente esses detalhes que salvam ou destroem uma relação. O que mantém duas pessoas conectadas não são as promessas ditas no auge da paixão, mas as atitudes repetidas nos dias comuns. Aquelas escolhas silenciosas que ninguém vê, mas que o coração sente. E quando olhamos com sinceridade, percebemos algo inevitável. Existem 3 atitudes tão simples que parecem até banais, mas que carregam força suficiente para transformar qualquer relacionamento. Atitudes que poucos praticam, mas que todos desejam receber. Atitudes que definem não apenas o rumo de uma ligação amorosa, mas a maneira como caminhamos pela vida. E é interessante como, quando refletimos profundamente sobre elas, uma verdade se resgata dentro de nós. A verdade de que o amor só existe onde existe maturidade emocional. A primeira atitude que transforma tudo começa no mais básico do ser humano. A capacidade de escutar. Não escutar por educação. Não escutar pela metade enquanto pensamos no que vamos responder. Não escutar com pressa para encerrar a conversa. Mas escutar de verdade. Escutar com presença, com paciência, com humildade. Escutar como quem reconhece que o outro carrega um mundo interno tão complexo quanto o nosso. É impressionante perceber quantas relações se desfazem não por falta de amor, mas por falta de escuta. O mundo de hoje é barulhento, apressado, ansioso. Todo mundo quer ser ouvido, mas quase ninguém quer ouvir. E é justamente por isso que escutar se torna tão poderoso. Porque é raro, porque é profundo, porque é humano. Quando alguém se sente ouvido, algo muda. Os ombros relaxam, a voz suaviza, a respiração encontra ritmo. É como se a alma se abrisse. E isso cria um espaço emocional tão verdadeiro que se torna impossível não se conectar. Escutar alguém é entregar presença. É dizer, sem palavras, eu estou aqui. E estar aqui, verdadeiramente aqui, é um dos atos mais preciosos dentro de um relacionamento. Porque quando escutamos sem julgamento, sem interrupção, sem pressa, o outro encontra um lugar seguro onde pode existir. E a maioria das pessoas só precisa disso. Existir sem ser corrigida, diminuída ou ignorada. Mas escutar exige coragem. Coragem para ouvir coisas que não gostaríamos de ouvir. Coragem para encarar a realidade do outro mesmo quando ela toca nossos pontos sensíveis. Coragem para ficar vulnerável diante de verdades que preferiríamos evitar. Escutar é um exercício de humildade, e humildade é fundamento de qualquer vínculo que deseje crescer. Quando você escuta verdadeiramente, você abre portas para que o amor circule com mais liberdade. E relacionamentos respiram melhor quando existe espaço para que as emoções fluam sem medo. Mas a verdade é que escutar não resolve tudo. Porque o segundo ponto, talvez o mais difícil, é escolher a calma no lugar do orgulho. O orgulho é silencioso, mas devastador. Ele destrói relações pelo simples medo de ceder. Ele cria muros onde existiam pontes. Cria guerras onde existiam apenas mal-entendidos. Cria distâncias onde existia intimidade. O orgulho é um mecanismo de defesa da mente, mas raramente serve ao coração. E a falta de calma transforma qualquer diálogo em... É tão fácil reagir com irritação. É automático. É instintivo. A mente quer se proteger, quer se defender. Mas quando duas pessoas entram numa discussão para vencer, ambas perdem. Porque o propósito de uma relação não é derrotar o outro, é compreender o outro. E isso só acontece quando há calma suficiente para respirar antes de responder, para refletir antes de atacar, para entender antes de julgar. A calma não é ausência de emoção. A calma é domínio da emoção. É você perceber que está irritado e escolher não destruir nada naquele estado. É você reconhecer seu ponto de dor e ainda assim decidir não ferir o outro. É você suportar o desconforto do diálogo sem transformar tudo em explosão. A calma é uma força sutil, mas gigante. Ela impede que pequenas frustrações se tornem grandes feridas.
Impede que instantes ruins virem memórias dolorosas. Impede que mágoas passageiras virem cicatrizes permanentes. Quando você escolhe a calma, você muda a dinâmica. A conversa se torna possível. O diálogo se torna construtivo. A relação se torna segura. E segurança é a base de qualquer vínculo saudável. A calma diz: eu valorizo nossa conexão mais do que valorizo a minha necessidade de estar certo. Essa simples escolha, repetida continuamente, muda tudo. Mas existe uma terceira atitude, talvez a mais importante de todas, que define o rumo de qualquer relacionamento: cuidar do que você alimenta. E isso vale para tudo: palavras, gestos, rotinas, hábitos emocionais. Porque absolutamente tudo o que você alimenta cresce. O que você rega, floresce. O que você negligencia, morre. Essa é uma lei da vida. E também do amor. Relacionamentos não quebram de uma vez. Eles quebram aos poucos. Nas pequenas desatenções, nas falas impensadas, nas prioridades invertidas, na indiferença disfarçada. Um amor não acaba porque caiu um meteoro. Ele acaba porque caiu a constância. Porque a reciprocidade diminuiu. Porque os gestos ficaram raros. Porque o carinho virou silêncio. Porque o olhar deixou de procurar. E isso é doloroso. Porque quando percebemos, muitas vezes já estamos no fim do processo. Mas da mesma forma que algo morre aos poucos, algo também renasce aos poucos. O amor renasce quando você alimenta gentileza, atenção, afeto. Quando você escolhe pequenas atitudes que mostram ao outro: você importa. Porque amar não é sobre grandes atos, mas sobre pequenos cuidados repetidos até que a alma do outro floresça perto da sua. Amar é regar, é aquecer, é iluminar. Amar é manter vivo. E talvez o ponto mais profundo dessa reflexão seja justamente este: relacionamentos são reflexo do nosso mundo interno. O que damos ao outro nasce do que carregamos dentro. Se estamos confusos, oferecemos confusão. Se estamos feridos, oferecemos defensiva. Se estamos inseguros, oferecemos desconfiança. Mas se estamos conscientes, oferecemos presença. Se estamos curados, oferecemos paz. E isso muda absolutamente tudo. Existe uma verdade que poucos têm coragem de encarar. Não existe relacionamento saudável sem maturidade emocional. É impossível. O amor precisa de estrutura, de sustentação. E essa sustentação nasce das nossas escolhas internas, das nossas responsabilidades íntimas, do nosso trabalho invisível. E aqui existe um ponto de virada muito profundo. Não é seu parceiro que vai transformar a relação. É você. Sempre foi você. A forma como você reage muda o rumo de uma conversa. A forma como você escuta muda o tom do diálogo. A forma como você expressa muda a energia do ambiente. A forma como você cuida muda a direção do vínculo. Você é parte ativa da criação de tudo o que vive. E isso não é peso. É poder. Porque quando percebemos que somos parte do problema, percebemos também que somos parte da solução. E aí começa o clímax dessa reflexão. A hora em que você entende que não precisa esperar que o outro mude para que a relação melhore. Você pode iniciar, você pode conduzir, você pode inspirar. Atitudes geram atitudes. Um gesto gentil inspira outro. Uma escuta profunda convida a outra. Uma calma oferecida ensina o outro a respirar. Esse é o ponto em que relacionamentos renascem. E talvez essa seja a maior verdade da vida. Conexão não se perde quando ainda existe cuidado. Conexão se perde quando ninguém quer cuidar primeiro. Todo relacionamento é uma construção diária. E tudo o que você alimenta hoje define o que você terá amanhã. Se você quer transformações, comece pelas 3 atitudes simples: ouvir de verdade, escolher a calma, cuidar do que alimenta. Essas 3 ações tão pequenas têm força suficiente para mudar completamente a forma como 2 almas se comunicam. Elas revelam maturidade, segurança e profundidade. E relacionamentos profundos não se desfazem facilmente. E antes de encerrar, fica a reflexão final. Que tipo de vínculo você deseja construir daqui para frente? Que tipo de presença você quer oferecer? Que tipo de energia você quer ser? Porque o amor que você vive começa no amor que você entrega. E tudo o que você entrega retorna. É assim que o ciclo se fecha. É assim que relações se mantêm vivas. É assim que 2 pessoas permanecem do mesmo lado, mesmo diante das tempestades. Se essa reflexão te tocou de alguma forma, me conta nos comentários o que mais fez sentido para você. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje.
Assim você ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas e ajuda nosso espaço a continuar crescendo. Porque no fim, tudo o que construímos juntos também se transforma em amor.